Me formei em 2019. No meio da faculdade, criei... Você formou em 19? Você é novo, cara. Você é super novo. Caramba. É. Acabou de sair da faculdade. Meu. É um baby. Poxa, não, já passou muito tempo. O Denil surgiu depois da faculdade. Então, pra mim, já passou muito tempo. Mas é que eles falam que tem isso, né? Tem anos que parecem anos de cachorro, né? Você fala de cachorro aí. Você vive 1 ano, parece 7. Mas foi mais ou menos isso. Mas eu me formei em 2019. Eu tenho 25. Vou fazer 26 agora. E... Quando eu saí da faculdade, na realidade, eu já tinha um negócio. Eu tinha uma startup de tecnologia também, chamada Freela. Se o pessoal jogar aí no YouTube, vocês vão me encontrar aí. A gente participou de um programa na Band, etc. Foi bem legal. E essa startup estava indo super bem, até que a pandemia veio e jogou ela abaixo. Assim. Não teve muito o que fazer, porque era um negócio de tecnologia, mas que conectava pessoas. A gente fazia com que quem queria fazer um freela num bar, num restaurante... num evento, por exemplo, sei lá, pensa num Rock in Rio, Vila Mix, aí Lollapalooza, muito jovem trabalhando. A gente tinha uma plataforma, um Uber de freelancers, que conectava essas pessoas. Só que, como depende de gente, quando veio pandemia e fechou tudo, não teve o que fazer. E isso aconteceu no dia 17 de março, foi o dia que o lockdown foi declarado, 17 de março de 2020. Eu voltei para casa nesse dia, dormi uma noite um pouco incerto aí, sem saber o que aconteceria nesse início de pandemia. Era um consumidor voraz de newsletters lá fora. Não tinha nenhuma no Brasil que eu admirava, mas lá fora tinham várias. E dormi naquela terça-feira à noite. É verdade que, agora com The News não, né? Você tá equalizando mais isso, mas o caramelo das newsletters, as boas mesmo, são lá de fora? As melhores? Tenho que dizer que sim. Tirando o The News da regra. Né? Lógico. Não, por isso que eu já me antecipei. Exato. Mas esse foi o insight da criação. Eu falei, poxa, é algo tão bom e tão legal lá que os brasileiros precisam ter acesso a isso. Esse foi o estalo. É muito legal, era muito legal. Eu assisti, eu lia todos os dias. Só que eu corri o olho. Naquele dia, naquela manhã seguinte ao dia do lockdown, eu estava sem nada para fazer. Porque eu falei, pô, beleza, meus fornecedores não tem o que eu fazer. Meus clientes mandaram cancelar as contratações. Só tem a turma que trabalha aqui, os quase 100 mil freelancers que estavam cadastrados na plataforma, reclamando que, poxa, como é que vai fazer agora? E agora? A gente tem oportunidade de trabalho? Não tem? O aplicativo continua funcionando? Não continua? Falei, quer saber? Vou abrir meu computador e ver alguma coisa para eu encontrar aqui. Deixa eu fazer alguma coisa. Aí abri o computador, passei um café coado, coloquei uma caneca do meu lado, sem açúcar, e comecei a ler meu e-mail com um pouco mais de atenção. Foi quando eu olhei diferente para essas newsletters e naquela quarta-feira mesmo, no dia seguinte do lockdown, veio esse estalo. Poxa, e se existisse uma newsletter aqui que compila todas essas notícias que estão acontecendo e, de certa forma, acho que, como eu sempre fui um consumidor de jornais, tanto telejornais quanto... Eu era o cara na faculdade, meus amigos brincavam, eu chegava na sala de aula com um jornalzinho. E os professores me conheciam disso, falavam, poxa, esse cara parece um tiozão, chega aqui na faculdade lendo jornal físico. Mas eu gostava, adorava o Chico Pinheiro, via no Bom Dia Brasil todos os dias. Matava aula para assistir o Chico Pinheiro. Aliás, ele vem no Flow agora. Bacana. Vai ser um baita episódio. Com certeza. E aí eu vi o Chico Pinheiro aquele dia no Bom Dia Brasil e foi desesperador. As notícias não estavam legais e a gente não tinha perspectiva do tamanho que ia tomar a pandemia. Então, num cenário um pouco de desespero ali, eu falei, cara, não dá para ficar consumindo essas notícias aqui. Chegava uma no WhatsApp, chegava outra, a gente estava sendo bombardeado naquela semana, a primeira semana de lockdown. E aí eu falei, que legal, essas newsletters estão conseguindo tratar desse assunto de uma maneira tão mais legal, tão mais leve, tão mais conectada com negócios, tão mais mostrando a economia, do tipo, poxa, qual que é o impacto disso para Uber? Eu lembro que foi uma das primeiras matérias que eu li no Morning Brew, que foi uma das grandes referências lá fora, e ele falava do impacto que tinha deles terem que colocar uma tela para o passageiro e o motorista não terem contato. Falei, poxa, isso é legal, isso é interessante de entender. E aí comecei a projetar isso. Falei, será que tem um desse no Brasil? Joguei no Google ali, procurei, fiz uma pesquisa rápida nas empresas que existiam lá fora, dei uma olhada em valuations e tudo mais, vi aquilo, falei, será que dá para fazer? E aí, naquele momento mesmo, na quarta-feira, eu fiz a primeira edição, gastei umas 8, 9 horas aí para fazê-la por completo. Sozinho. Sozinho. Mandei para uma meia dúzia de pessoas,
Mandei para as pessoas, disparei e falei, o que vocês acham? As pessoas gostaram, algumas delas foram se envolvendo cada vez mais e mandei a primeira edição na quinta, para uma lista de transmissão que eu tinha no WhatsApp. E foi isso. E essas pessoas gostaram, me deram um feedback legal no dia. Eu lembro do primeiro cara que deu feedback, chamado Luiz. Falou, cara, muito legal. E eu falo que o Luiz é um cara interessante na minha história, porque ele poderia não ter falado nada, mas o cara elogiou. E quando ele elogiou, eu falei, poxa, legal. Então, se você puder elogiar alguém por um trabalho legal, não deixe de fazer. Isso aí foi marcante para mim, eu nunca vou esquecer. E aí foi quando começou. Aí foi a primeira edição na quinta, fiz na sexta, coloquei umas dicas do final de semana ali na sexta-feira para o pessoal ficar na quarentena. A primeira edição está disponível aí na internet para quem quiser ver, ela virou um arquivo, tá aí. E não paramos mais. Aí já fomos, né, começando a escrever, fui trazendo pessoas para ajudar. A gente começou a fazer isso e, de repente, o negócio tomou uma proporção de, sei lá, uma lista de transmissão de 200 pessoas, acabou virando quase 2 milhões, que é o que a gente tem hoje de audiência combinada, somada aí em todos os cadernos. Para quem nunca ouviu falar o que é o The News e está aqui, o The News começou como uma simples newsletter de notícias que fala tudo que você precisa para começar seu dia bem informado. Principais notícias de mundo, de Brasil, tecnologia, negócio, mercado financeiro. A gente faz esse apanhado. E a gente começou a entender que tem nichos dentro dessa audiência geral. E assim a gente foi criando outros braços, como se fossem cadernos de um jornal tradicional. E a gente foi criando isso por meio das newsletters. Então hoje a gente tem o The News, notícias em geral, The Business, que é um caderno de negócios, enviado às terças e quintas, o The Stories, que são histórias de amor enviadas pelos leitores, inspirado no Modern Love, do The New York Times, que vai aos domingos, e o The Champs, que é o nosso caderno de esportes, segunda, quarta e sexta, com o não óbvio sobre os esportes aí, e fazendo uma cobertura de esportes americanos. Pessoalmente, eu acho que isso é muito fraco no Brasil, e aí a gente falou, poxa, vamos fazer isso. Então, resumindo, esse é o The News hoje, aí com quase 2 milhões de audiência combinada. A gente ganha dinheiro vendendo patrocínios, como qualquer negócio de audiência, de mídia, né? E a gente vai trabalhando aí para construir esse ecossistema, hoje nos formatos de texto, e o Fernando Calustian está aqui também, ele é do The Business. Fernando. Fernandão começou um projeto muito legal agora de vídeo no The Business, então a gente também está com um canal do YouTube tateando esse mercado para ir para outras frentes aí. Bom, long story short, é isso aí.